Tudo bem, pessoal? Olá, tudo bem, Douglas? Chegando, pessoal entrando, Camila, sejam bem-vindos, ótima noite, Cleuber, legal, excelente noite, Lovato, Douglas, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal entrando, chegando, legal. Só aguardando uns minutinhos aqui, pessoal, que satisfação poder estar com vocês nessa live. Mais uma segunda-feira abençoada, mais uma segunda-feira com bastante transformação, com bastante desenvolvimento. Esse dia aqui, por si só, ele desafia você a ser melhor, né? Desafia você a enfrentar suas barreiras, a enfrentar suas dificuldades. E tá numa segunda-feira, né? Muito legal fazer live na sexta, fazer live no sábado à noite, né? Quero ver você, né? Dedicar uma parcela da tua vida e tá aqui, ó, numa segunda-feira firme para poder gerar aprendizado. E a segunda-feira é o dia maior da transformação, né? Não adianta você pensar na transformação no final de semana, não adianta você pensar na tua transformação no sábado, no domingo. Você tem que pensar na tua transformação na segunda-feira, onde as coisas acontecem de verdade, né? Que bacana, pessoal. Que bacana, vocês conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo bem, me escutando, me enxergando bem, né? Que legal. Só mais uns minutinhos a gente já começa, né? Para a gente poder fazer o nosso trabalho, nossa linha de desenvolvimento, né? Que bacana. Vocês estão bem? Como é que foi a semana de vocês? Como é que entrou a semana aí? Cheio de notícia boa, cheio de desafio, cheio de dinâmicas. Como é que está a semana de vocês? Como é que vocês estão a nível de resultado? Como é que está a construção? Legal? Que bacana, né? Pessoal, na verdade, assim, a proposta, Luiz chegando, seja bem-vindo, excelente noite, pessoal conectando, né? A nossa proposta de valor, quando a gente pensou em construir essas lives, né? Samara, seja muito bem-vinda. A gente está com um compromisso com os nossos parceiros, com a nossa comunidade digital, com os nossos alunos, com as pessoas de verdade que não querem ficar só no raso, né? As pessoas que querem de profundidade, né? As pessoas que querem ir além, que querem aprimorar técnicas. Boa noite, pessoal chegando, né? As pessoas que querem aprimorar técnicas, que querem evoluir, que não querem aprender só teoria ou aprender só no raso, né? As pessoas de verdade que querem ir além, né? Que querem usar das suas habilidades comportamentais para gerar transformação. Diana, boa noite, seja muito bem-vinda, né? Silvana chegando, pessoal, que legal, bacana, pessoal. Segunda-feira, nos trancos e barranco, a gente também vem de consultoria, vem de outras atividades, vem trupicando e olha no relógio e fala, 7 horas tem que estar lá, porque o compromisso é esse aí, né? Tem que estar no horário do enfrentamento, no horário de fazer as coisas acontecerem mesmo, né? Que bacana, pessoal. E a proposta, pessoal chegando, Marília, galera conhecida, alunos, clientes, mentorados, parceiros que nos acompanham aí na rede social, né? Que legal. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Uma excelente noite para vocês. Sabe que todo o exercício que a gente faz, toda live, todo o ambiente de transformação consiste em papel, lápis, caneta, bloco de nota do celular, porque você não é importante só o que eu falo para você, mas o legal é os insights que você tem ao longo do trabalho que a gente está desenvolvendo, as visões, os entendimentos. Você fala, putz, isso aqui serve para mim, isso aqui tem a ver comigo, né? E a gente tem o que torna essa live rica, não é só o conteúdo, mas são os exemplos, as colocações que vocês vão fazendo ao longo do trabalho, né? As observações que a gente vai fazendo ao longo do projeto, ao longo da live, né? Eu chamo de live carinhosamente falando, mas é uma sala de treinamento, uma sala de mentoria. A gente gosta muito de falar de prática, né? Não só de teoria, não só aula, mas falar de prática, né? Um espaço para a gente poder examinar as nossas jornadas, examinar as nossas semanas e colocar as melhores práticas de gestão para vocês, tá? A live de hoje, ela vem até atendendo a pedidos, né? Da nossa comunidade, de alunos, né? Falar, Márcio, fala um pouquinho sobre comunicação, né? Comunicação é um tema muito delicado, né? E é um tema que tem uma relação muito grande com o sucesso do ser humano, né? No mundo atual. Não diria
nem só do trabalho, né? Porque a gente não usa comunicação só nas empresas, só no nosso trabalho, só na nossa carreira. A gente usa da comunicação na vida, né? Na nossa vida, de uma maneira geral. E hoje a live é dedicada ao tema comunicação assertiva, ou seja, como você ter foco, como você entender técnicas de comunicação que você possa não só usar numa reunião, não possa só usar num diálogo, num treinamento ou com a sua equipe, mas possa usar em tudo que você faz, exatamente tudo que você faz. Acho que a proposta maior é essa, usar em tudo que você faz, né? Tudo que você faz, 360 graus, né? Porque nós somos seres humanos 360 graus, usar no trabalho, na vida, em tudo que você executa e tudo que você faz, né? Eu acredito que mais gente chegando, boa noite, sejam bem-vindos, né? Tô só no aquecimento ainda, né? Afinando aqui o tema, comunicação assertiva é nossa pauta hoje. A comunicação, assim como eu e você, eu acredito que nós conhecemos muitas pessoas que têm muitas habilidades no campo da comunicação, mas infelizmente nós também conhecemos pessoas que não mandam muito bem no requisito comunicação. Então, para a gente alinhar um pouco o nosso conteúdo, alinhar um pouco o foco da nossa live, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma dinâmica junto comigo, logo de entrada, um bate-papo, para a gente calibrar um pouquinho o foco do nosso desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que é para quem serve essa live, quem que vai ajudar, no que a nossa proposta de valor ajuda você a construir valor, né? Assim como vocês, eu acredito que conheçam vários tipos de pessoas, né? Eu vou falar um pouquinho de alguns tipos de pessoas e eu gostaria que você meditasse se essa pessoa está na tua realidade, e se ela está na tua realidade, escreve aí, conheço, eu conheço, sim, né? Então, eu vou falar de um primeiro tipo que infelizmente ele existe, né? Dentro do mundo empresarial, nas famílias, na sociedade, que é aquela pessoa que não é aberta a ouvir. Ela não gosta de escutar os outros. Ela gosta de colocar sempre a verdade do jeito dela, da forma que ela acredita, da maneira que ela entende que seja um valor. Mas ela não tem o hábito de ouvir, ela não escuta, né? Você está falando com ela está em silêncio, ela está te ouvindo, mas na prática ela daqui a pouco começa a falar como se você não tivesse feito nada e não tivesse dito nada. A pessoa que não é aberta a ouvir. Essa pessoa, ela existe, né? Não sei se alguns de vocês conhecem ela na prática, né? Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, temos que trabalhar isso, né? Esse lado de ouvir melhor, trabalhar melhor, mas infelizmente existem pessoas em posições de gestão que são zero no requisito ouvir, né? No requisito ouvir o próximo, entender um ponto de vista do próximo, e essas pessoas, infelizmente, elas existem, tá? Existe um outro tipo de pessoa que é aquela pessoa que costuma agir muito na conheço, aí já apareceu, conheço, com certeza, né? Ela existe, né? Não é aberta a ouvir, né? Fechada, né? Aqui na marca, minha equipe de consultores fala, o cara é meio ostra, assim, né? Não, de jeito nenhum, né? Na verdade, não é que ele não é aberto a ouvir, ele não quer ouvir a sua opinião, né? A sua versão, o que você pensa dentro daquele assunto, daquele tema, né? Porque aquilo conheço, aquilo afeta a verdade dele, né? Então, acho que isso desconstrói, né? Agora, existe também um outro tipo de pessoa, fora essa que não é aberta a ouvir, que é aquela pessoa que ela age pela emoção. Ela é muito emocional e ela age muito no impulso. E nesse impulso, nesse afoitamento, nessa ansiedade, ela acaba não sendo assertiva na maneira que ela fala, sendo assertiva no simplesmente... Ela até se encaixa um pouquinho no não quer ouvir, mas não é que ela não quer ouvir porque ela não dá importância para isso. Ela é tão apavorada, tão afoita, tão acelerada que muitas vezes ela não escuta, ela não consegue, ela não tem controle sobre aquilo, né? Ela quer fazer as coisas tão rápido, de maneira tão acelerada, que ela não consegue prestar atenção no processo de comunicação e até mesmo se a outra pessoa está entendendo aquilo que ela está passando. Então, esse tipo de pessoa também existe na nossa realidade, né? Existe também, conheço, beleza, isso, elas existem, né? O que é legal? Lápis, papel na mão. Pode ser que eu te acerte aqui, sabe aquela história? Com uma bala por trás do muro. E aí o que é bem legal? Você fala, poxa, o conteúdo de hoje vai valer para mim? Vai valer para todos esses tipos que a gente está colocando aqui no nosso aquecimento, tá? Outro tipo de pessoa que existe é aquela pessoa
que ela, de uma certa forma, ela tem baixa preocupação com a empatia do outro. Ela não se importa com o outro, né? Ela não, na verdade, assim, infelizmente, a palavra que eu vou dizer é uma palavra um pouco dura, mas ela chega a ter tanta falta de empatia para o outro que simplesmente num processo de comunicação é como se o outro não existisse. Não importa a opinião do outro, não importa se aquilo está dentro do ponto de vista, também conheço, legal, não importa o que ele está falando, não tem importância para mim, se de verdade ele quer me ouvir ou não, o problema é dele, eu vou falar do mesmo jeito e mensagem dada, recado passado e faça do jeito que eu coloquei, né? Então isso, infelizmente, infelizmente existe essa baixa preocupação com a empatia, né? Preocupação em entender a necessidade do outro. Infelizmente, isso também atrapalha. E o cara, ele pode dominar todas as técnicas de comunicação do mundo. Ele pode fazer os melhores treinamentos de comunicação que existem dentro do cardápio corporativo de uma empresa ou no mundo. Se ele não tem essa preocupação com o outro, isso torna o processo de comunicação dele vulnerável. Infelizmente conheço. Infelizmente, né? Eu também, muitos até, né? E acabam sendo legal, mais um colega entrando aí, seja bem-vindo na nossa live. O tema de hoje é comunicação assertiva e que você entrou agora, a gente está fazendo reconhecimento de área aqui. Boa noite, fazendo reconhecimento, conectando aqui com os temas da nossa live, né? Infelizmente, não ter empatia para o outro com o outro está entre os maiores motivos pela qual a comunicação falha na vida das pessoas, não só na empresa, mas na vida das pessoas. Também tem uma pessoa que é bem interessante, que é aquela pessoa que não tem clareza na mensagem. Isso é um outro tipo. Ela é confusa, ela passa as informações tudo picado, faltando pedaços. Aí você nunca sabe se ela não tem clareza porque ela não quer te contar tudo que ela precisa te contar, ou se ela não tem clareza porque nem ela sabe o que ela precisa passar, nem ela faz ideia do que ela precisa passar de informação. Ela está fazendo a coisa tão desorganizada, tão sem preparo, tão sem processo, que de verdade ninguém consegue entender. A tendência, depois da mensagem dessa pessoa, é gerar mais confusão do que entendimento. Conheço os três tipos, infelizmente existe, né? E eles estão aqui no nosso mundo, na nossa realidade. Nós que somos líderes, acredito que muitos dos meus alunos estão chegando aqui, são pessoas que lideram dentro de empresa, alguns amigos que têm uma liderança na família, uma liderança social, liderança na comunidade. Infelizmente a gente lida com todos esses tipos e nós precisamos conhecer eles e saber como melhorar isso, como evoluir isso, até para que a gente não se torne esses tipos, né? Sem querer, né? A pior coisa é você se tornar algo que você não quer se tornar, né? Um outro tipo interessante, e é bem legal esse, é aquele que nunca dá retorno. Ele não dá retorno, ele escuta tudo, vai lá, ele não passa informação para a equipe, ele não compartilha, zero compartilhamento, ele acha que abrir a informação é igual a problema. E por sua vez, ele também muitas vezes não abre a informação e também é aquela pessoa que não passa, cara. Vocês têm que ficar cobrando ele o tempo todo. Às vezes tem que cobrar 2, 3 vezes por dia. É exaustivo, né? Ele não abre para as pessoas, ele não gera ali a conexão, o envolvimento e ele também não age, né? Ele não é proativo, né? Infelizmente, esse tipo também existe dentro das organizações, né? E esse aqui é o que mais a gente encontra, né? Pessoas brilhantes, pessoas com grande potencial, mas infelizmente não conseguem controlar a sua falta de segurança, né? Segurança na hora de falar em público, segurança na hora de você fazer uma reunião, segurança na hora de você defender uma ideia, principalmente quando a sua ideia for a debate, sua ideia for discutida. Então, infelizmente, a gente também acaba encontrando pessoas maravilhosas, talentosas, que acabam não avançando, né? Porque eles têm dificuldade de defender suas ideias, uma insegurança muito grande, e eu digo até em alguns momentos uma timidez, né? Uma timidez muito grande, e enfim, a gente vai ver um pouquinho disso daqui também hoje, né?
Tem aqui o que o colega falou, esse tipo não der retorno, acho bem egoísta. Poxa, com certeza, bem egoísta, né? Porque ele tem a informação, principalmente, né? A Daisy, legal Daisy, top. Principalmente se a pessoa ocupa uma posição de liderança, né? Se ela ocupa uma posição de liderança, qual que é o grande desafio de um líder? Manter todo mundo informado, manter todo mundo a par da situação, até para que tudo aquilo que ele pratica, ele pode cobrar, né? Se ele não pratica constantemente, eu acredito que o modelo que ele vai estar construindo é um modelo de pessoas que também não vão informar para ele, né? Verdade, muito técnico na hora de discorrer sobre seu ponto de vista diante de um público trava, né, cara? E até eu fui, né? Eu fui assim, né? Tive as primeiras reuniões, as primeiras jornadas que eu executava com a equipe, eu fazia a reunião e olhava e via a galera dando risada no fundo, né? Porque, nossa senhora, se alguém fizesse uma pergunta, então, aí que borrava tudo, né? Então, acho que a gente vai falar de dicas que cabem para a pessoa que ocupa qualquer um desses níveis, né? O que é triste, né? E por isso que a gente começa falando um pouco das motivações pela qual a gente precisa melhorar nossa comunicação e evoluir nossa comunicação, né? O que é triste é que, de verdade, o que a gente vê, né? Muitas pessoas que não conseguem explorar o máximo do seu potencial porque não aprenderam a dominar a arte da comunicação. A arte da comunicação que te ajuda a ter mais conquistas na sua vida. Elas não conseguiram dominar essa equação. Então elas acabam, sei lá, líderes de organizações que acabam estagnando na sua carreira. Eles vão até um certo ponto. Quando eles começam a aumentar a quantidade de pessoas e áreas pares que eles lideram ou têm contato, eles não avançam mais, eles travam ali. E a gente que está do outro lado, cuidando da carreira, cuidando do desenvolvimento dessas pessoas, nós sabemos que quem travou ele ali foi a falta de comunicação, ou a forma, né? Eu diria a forma com a qual ele o faz, né? Também pessoas brilhantes que querem crescer e têm ideias maravilhosas dentro da organização, e a gente sabe que uma organização nem sempre, olha, eu tenho uma ideia, ela é totalmente receptiva àquilo, né? Você precisa ter uma curva de convencimento, você precisa ter uma curva de debate, você vai negociar muito com o seu chefe, vai negociar com seus pares, vai negociar com o cliente, ele acaba não chegando no resultado, né? E vendedores brilhantes, nem se fala então, né? Equipes de vendas, pessoas que a gente atende em diversas empresas, que são vendedores brilhantes, mas quando muitas vezes pegam um cenário com alto nível de objeção e complexidade, não conseguem virar a mesa para o lado deles, expor o produto, aumentar a venda, não conseguem ganhar o dinheiro que por sua vez merecem ganhar por causa do talento que tem, por causa do produto que tem, né? E para fechar, empreendedores, né? Que é a pessoa que mais vende um negócio, é o dono do negócio, né? O empreendedor, ou aquele gerente, aquele gestor que está à frente do negócio, que tem que defender negócio, né? Eu gosto de assistir diversos programas e compartilho também com vocês, e principalmente participo do mundo real, onde as empresas recebem investimentos, né? Cara, um pitch de investimento de milhões é decidido em 5 minutos de apresentação do fundador dessa empresa, do CEO dessa empresa. Se em 5 minutos ele não conseguir convencer os investidores de que ele é capaz de receber aquele investimento, pum, acabou, né? Então, comunicação só te ajuda a melhorar, só te ajuda a construir valor no teu negócio, tá? Agora, o que precisa ser feito então, Márcio, para a gente não se tipificar como uma dessas pessoas, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa construir, o que a gente precisa desenvolver para de verdade a gente não se ver, né? Porque aqui eu tô falando, é muito gostoso, né? Eu tô falando dos outros, né? Olha, quem não conhece alguém assim, conhece, todo mundo conhece, eu, né? Conheço também diversos, né? Mas e se uma dessas pessoas for nós mesmos? E aí, como é que faz? Se uma dessas pessoas, sem querer, na estrada que a gente navega, ao horizonte da vida, lidando com pouco tempo, lidando com pressão, lidando com resistência, se a gente acaba descobrindo que uma dessas pessoas somos nós mesmos, né? Nós que, infelizmente, estamos aqui batalhando, tentando acertar, e a gente nem sabe, cara, que tem essas condições, simplesmente a gente se vê empacado e o resultado não sai, né? Como você quebra isso? Como você desconstrói isso? Como você ressignifica isso? Só tem uma forma, né? Você ressignifica isso à medida que você se torna um líder um comunicador mais assertivo, né?
alguém que tem mais assertividade na hora de transmitir a sua informação. Conseguem, isso é algo que pode ser construído, por isso que você está aqui. Isso é algo que pode ser trabalhado em você e construído. Você naturalmente consegue transmitir a informação com mais firmeza, com mais clareza, com mais dinamismo, com mais respeito. E aí vem uma palavrinha bem legal, você consegue quebrar barreiras que existem dentro do processo de comunicação, e nós vamos falar de algumas barreiras, né? Você consegue desconstruir essas barreiras e criar conexões. Eu acho que essa palavra ela é mais poderosa, ela é o grande gatilho do processo de comunicação. A grande missão de um comunicador exímio é ele, com certeza, podemos trabalhar a nossa comunicação, legal, tô vendo aqui. O grande desafio de um comunicador é ele quebrar barreiras, mas o maior desafio dele é criar conexões. Conexão é tudo num processo de comunicação. Cara, você não está falando com robô, você está falando com gente. Você precisa ter conexão, né? Agora, digo para você que está aqui me assistindo, o que cria uma conexão legal? O que você acha que traz uma conexão bacana? Por exemplo, para mim, uma pessoa que me respeita enquanto eu estou falando, colocando, traz uma conexão legal. Gosto de falar com pessoas que escutam. E para você, o que cria uma conexão de alto impacto? Comenta aqui, coloca aqui pra gente o que dá. Eu falo que todos nós temos uma chave, né? Uma chave de acesso. A minha é, essa pessoa me trata com respeito, está ouvindo o que eu estou falando, sem dúvida ele tem o máximo da minha atenção, né? Naquilo. Acho que a comunicação entre pares é o maior desafio, sem dúvida, né? Porque pares, principalmente no mundo empresarial, a gente não tem uma hierarquia sobre eles, né? A gente está no mesmo nível, né? Deixa eu ver aqui, Carol. Abertura para colocar opinião e a pessoa me escute. Legal. Clareza nas ideias, né? Começo, meio e fim. Propósito. Legal. Que mais? Que mais gera uma boa conexão para você, né? O que te faz... O que acessa a tua chave de acesso, né? Clareza, respeito, né? O que mais? Cada pessoa tem uma forma, né? A gente tem que aprender, dentro do processo de comunicação, a fazer essas leituras, né? A conseguir observar, a conseguir analisar e ler, principalmente, como funciona as pessoas que você está falando. Mas eu quero te dizer de uma maneira bem curta. Tudo que você faz, seja uma reunião, seja uma palestra, seja um treinamento, seja um feedback, uma conversa de valor, seja um diálogo de WhatsApp. Eu sei que hoje a gente tem muitas conversas de WhatsApp individuais, em grupo, né? Tudo que você faz, absolutamente tudo, a sua missão maior é gerar conexão. Porque se você não tem conexão, não interessa o que você está fazendo, você não tem a pessoa, você não tem nada, você não tem a mensagem, tá? Além de ouvir, que mais apareceu aqui? Além de ouvir, entender o que está sendo colocado e se colocar no lugar do outro, empatia, né, pelo outro, né? Com certeza, ótimo, maravilhoso, né? Conexão é o foco. Agora a gente fica pensando assim, tá bom, mas como conquistar essa conexão, né? Sem dúvida, muitas das coisas que vocês falaram são extremamente importantes, que é ter o bom relacionamento, ouvir, se colocar no lugar do outro. É como se a gente fizesse um copy contrário da lista que eu acabei de falar, né? Aquela lista que eu falei, a pessoa que não escuta, não tem paciência, né? Professor, já vimos em sala de aula, muitos não dominavam o que estavam apresentando e não gerava engajamento nos interlocutores. Puta, sem dúvida, parceiro, lembro das nossas entregas, nossas sessões de mentoria, né? Eu já dei muita aula, corrigi muita monografia, muitos trabalhos assim, e isso aí que você está falando de dominar o assunto é fundamental, né? Eu tinha alunos, por exemplo, o cara ia apresentar lá o trabalho dele, né? E aí, hoje é diferente, né? Mas na minha época era uma banca, né? Você tinha os especialistas, ele passava por você, você brigava com ele, judiava com ele, fazia ele ler livro, converter, estudar, aplicar dentro da empresa, trazer resultado, não era à toa, né? Você sabia que num dado momento ele tinha que fazer uma apresentação. Aí ele falava assim, professor, minha vez agora, né? Falei, opa, sucesso, vamos lá. Falei, eu tô aqui que eu tô me borrando todo. Aí eu olhava para ele e falava assim, você fez o trabalho? Fiz, professor, cada linha, cada vírgula, testei a hipótese, olhei e falei, esquece, cara, vai lá e só fala do que você fez.
fala daquilo que você conhece, fala daquilo que você domina, fala daquilo que você entende. Eu vou te fazer 2, talvez 3 perguntas e acabou. Você vai ver que já piscou o olho e acabou. E às vezes não passava da primeira. Você fazia uma pergunta muito bem colocada, muito bem estruturada, o cara daqui desenrolava o projeto inteiro, entregava valor e 10 minutos, obrigado, valeu. Aí aquele que chegava, né, sem preparo, a gente brinca e falava, ele caiu do caminhão ali, ele não sabe o que ele está fazendo ali. Às vezes ele está tão ruim que ele caiu do caminhão pelado, ele nem sabe o que ele está fazendo ali. E ele falava, e aí, professor, hora de fazer o trabalho, hora de apresentar? Hora de apresentar. Se preparou? Então, sempre tinha uma catástrofe, sempre tinha um momento difícil da vida, uma tragédia, alguma coisa. Mas sabe como é que é? Umas partes eu fiz, umas tem uns modelos de inspiração, né? Modelo de inspiração igual a cópia. Era terrível, cara. Era terrível, porque assim, quanto mais você perguntava, ou quanto mais você demonstrava um interesse genuíno pela pessoa, mais você mata ele, mais rápido você mata ele. Isso vale em tudo, né? Quando você está na empresa defendendo um projeto, se você não se preparar, você acha que o teu chefe, com o budget que as organizações têm apertado, justo, ele não vai stalkear você? Vai te stalkear bastante. Você tem que estar preparado para defender. Um vendedor, você tem um produto, você tem uma empresa, cara, você tem concorrente. O cara não pode errar, ele tem que acertar. Se você não tiver preparo, ele vai stalkear você. Você está num processo seletivo. Outro dia nós estamos num processo seletivo, na sala tinha 20 pessoas, a gente tinha 3 vagas, cara. E aí, para o cara poder passar nisso daí? A oratória foi fundamental, a pessoa ir para frente, se defender, então se preparar, sem dúvida, é um negócio muito importante e a gente vai ver aqui. Mas o que eu quero dizer para você hoje ele é um mindset. Ele é um mindset, ele é uma forma de você pensar e uma técnica que você pode usar na tua realidade. E tudo que você fizer, se você interiorizar o que eu vou te falar a partir de agora, você vai ter um resultado bem diferente, tá? Bem, mas que eu digo bem diferente, bem diferente. Pelo menos as pessoas que eu conheço que têm engajamento, que têm envolvimento, eles têm um vínculo emocional com os seus liderados, com a sua família, com a sua comunidade. E existe um negocinho poderoso que eu vou te ensinar hoje, que é chamado rapport. Não sei se você já viu falar dessa técnica, o rapport. O que essa técnica fala? Essa técnica é uma técnica psicológica que você utiliza em qualquer processo de comunicação que você fizer, para você criar a famosa conexão com as pessoas. O rapport, ele ajuda muito você a criar conexão. Não sei se alguém daqui já conhece ou já utilizou essa técnica. O pessoal, não, mas aí você pode dar um rapport aqui, dar um rapport ali. Eu vou te ensinar a dar um rapport baseado em 3 códigos da psicologia humana que envolve o ser humano e o momento que a gente vive, né? O momento de internet, o momento que tem uma avalanche de informação, o momento que a gente lida com pessoas ansiosas, o momento que a gente tem tudo isso à disposição. Então, eu vou te ensinar uma técnica bem legal. Então, eu quero que você preste muita atenção nesses 3 códigos. Cara, se você está numa reunião, se você precisa convencer o chefe de um projeto, se você está com uma equipe hostil que não quer gerar resultado, não interessa o que você está fazendo. Se você tem um bom rapport, você ganha sempre, você gera muito resultado. Não só na empresa, na vida, né? Na vida, né? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro pilar do rapport é o pilar do envolvimento. Cara, é um processo de comunicação. Não tem como você ter eficácia se não tem envolvimento, né? Você vai falar, a pessoa vai entender, que nem aqui a gente está falando, vocês vão colocando, a gente vai interagindo e a conversa vai fluindo, a conversa vai construindo. Isso é fundamental dentro do processo de comunicação. Então, o que é o envolvimento? Envolvimento é quando você for passar uma mensagem, quando você for colocar uma situação, quando você for colocar uma evidência de alguma coisa, você, de uma certa forma, estimular o envolvimento. Não só ficar esperando, né? Não só ficar esperando a tua equipe falar, não só ficar esperando a tua equipe colocar, mas você estimular. E como é que você faz isso? Você faz isso com perguntas. Olha, gente, a gente vai precisar desenvolver um projeto, ele tem esse foco, ele prima resolver esse problema do cliente. E assim, a dor é essa, e a gente tem esses caminhos.
Por exemplo, o que vocês acham que pode ser feito? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham que pode ser feito? É quando você tira a autoridade de solução de uma determinada situação de você, mesmo que você a tenha e mesmo que você já saiba, mas você faz a opção de envolver as pessoas para que elas se sintam efetivamente comprometidas com aquilo. Olha só que legal. Não tem Williams, legal, top, chegando aqui com a gente na live, outro comunicador fortíssimo aí, né? Não tem como o código ser traduzido da outra pessoa se ele for uma porretada de cima para baixo. Consegue entender isso? Então, toda vez que você enfia uma informação em alguém ou solta um descarrego de informação em alguém, a chance de eficácia é muito baixa. Agora, quando você alinha sua estratégia de rapport e começa um processo de comunicação baseado no envolvimento, em provocar, e aí tem uma pergunta poderosa, né, que é o porquê, né? Quando você usa o porquê, por que você acha que é isso? Mas por quê? Mas como você faria? Mas então, e daí? Que tipo de sugestão você acha? Você acha aí que isso que a gente está propondo é viável ou não? A pessoa começa a debater, né? A pessoa começa a debater, ela começa a falar, cara, se ele está me ouvindo é porque ele quer a minha opinião, né? Mas olha só, é um ouvir de verdade, né? Não é um ouvir depois, você ouviu e aí você sai da reunião como se ninguém, ou do diálogo, ou da conversa, ou do feedback, ou do cafezinho que você alinhou aquilo junto com a pessoa e de verdade esquece tudo aquilo como se nada tivesse acontecido. É um envolvimento, ele exige de você como líder, como parceiro, ou assim como falaram aqui na live, como par de trabalho, ele exige de você uma escuta ativa. Escutar ativamente é escutar com atenção, é escutar com empatia, se colocando no lugar do outro, é escutar de maneira efetiva, para realmente construir valor. Então, esse é um rapport poderoso. Tantas informações rolando rápido. Outro dia eu estava numa mentoria e o mentorado falou assim, olha meu celular, que legal, esses são os grupos que eu tô aqui, ó, de WhatsApp. Acho que tem uns 20, assim, eu não li nada, não vi nada, não sei, entendeu? Tipo assim, eu falei, cara, mas é por causa da mentoria? Ou usualmente no dia a dia é assim? Eu falei, não consigo, cara, eu não consigo me envolver com tudo. Aí eu falo, e como é que você sabe o que é mais urgente, o que é mais importante? Eu espero gritar. O que grita primeiro eu vou, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas então você tipo só trabalha no berro, né? No grito, o que grita e tal. Você não tem um tempo para você analisar. A primeira pergunta é, será que ele tinha que estar em todo aquele grupo, né? E será que de verdade todos os assuntos que estão sendo colocados ali são assuntos para simplesmente se colocar num grupo de WhatsApp? Então, você que é gestor, você que precisa de resultado através de pessoas, envolvimento é a chave. Não só é a chave da comunicação, como é a chave da comunicação que gera comprometimento e engajamento. Pegou? Esse ponto aqui é importante, tá? A partir de agora, você analisa se as formas que você está se comunicando hoje, que as pessoas elas estão gerando envolvimento. E principalmente, vou dar uma profundidade mais hard, né? Olha bem para aquelas pessoas, pensa bem naquelas pessoas que de repente não estão entregando o resultado que você precisa, né? É aquelas pessoas mais difíceis, mais turronas, né? Mais críticas, tudo elas são contra, tudo elas discordam, né? Essas pessoas que você precisa aumentar a sua camada de envolvimento. Porque a partir do envolvimento, você vai entender que, cara, independente dela ser crítica, independente dela ser como foi, ela é importante dentro da missão, tá bom? Então, o primeiro rapport é o rapport do envolvimento. Aí tem um outro rapport, não para aqui, esse é importante. Eu vou colocar eles numa sequência, mas não significa que a ordem é essa, tá? Você pode usar o primeiro, pode usar o segundo, você pode começar de trás para frente. A gente vai falar muito no final de sentir, né? Sentir o que a informação precisa, sentir que tipo de mensagem você está trabalhando, e tudo isso faz uma diferença danada, tá? Segundo rapport é o de fazer parte, tá? Esse é fundamental, que é você trabalhar de uma maneira que, cara, você está passando uma mensagem, você está passando uma informação. No macro recado, tem alguma coisa que você espera da pessoa. Tem alguma coisa que ele precisa saber. Alguma coisa que ele tem que agir, alguma coisa que ele tem que fazer, alguma coisa que é com ele, que é intransferível. Você pode dar uma informação num grupo, mas cada uma das pessoas que estão lá tem um papel específico aquilo, tem alguma coisa que cabe a ele. Então,
durante o processo, você precisa trazer essa coisa da pessoa se sentir parte. E uma pessoa, dentro de um processo de comunicação, reunião, trabalho em equipe, feedback, ele só conecta, porque o tema é conexão, lembra? Seu alvo maior é gerar conexão. Ele só conecta, primeiro, se ele se sente envolvido, e ele só conecta se ele entende o que ele tem que fazer. Tá bom, o cara falou um monte para mim, eu entendi a minha missão, entendi o meu foco, mas o que efetivamente eu tenho que fazer? Então, essa preocupação você precisa deixar claro. Eu conheço líderes maravilhosos, eu acho que vocês também, mas o cara fala em filosoficamente, em parábolas, uma confusão danada e no fundo você fica assim, será que era comigo esse negócio? Será que era para mim ou era para o outro? Né? E quantas reuniões e conversas as pessoas saem, às vezes até tomam uma bronca, né? Tem uma informação mais agressiva, mais ácida, mas não sabe o que ele tem que fazer. Ele saiu dali, você pergunta para ele na outra portinha, e aí, o que ficou? Ah, não sei, cara. O homem estava bravo, ele estava bravo, aí você se põe, né? Muitas vezes esse cara pode ser você, né? Você tá chamando, tá colocando, tá sendo enfático, tá pedindo compromisso, mas não deixou claro. Aí a pessoa não consegue entender que a parte dele, o fazer parte, traz o código do rapport, que a minha parte na história é essa daqui. Então eu acho que esse é um ponto fundamental dentro do processo de comunicação, envolvimento e fazer parte, tá? O terceiro rapport, e eu acho que ele é mais desafiador, né? Às vezes é melhor a gente começar por ele e às vezes é melhor a gente terminar com ele, né? Depende da situação, depende da negociação, depende do nível de informação que você quer levar. É o rapport do pertencimento. O rapport do pertencimento ele é muito forte. Porque dentro de uma comunicação existe um processo. E é muito importante que você mostre para ele que aquela informação ela entrou, mas num dado momento você espera que ele compreenda o papel dele na organização. Muitas vezes as pessoas entram, né, como um colega falou aqui num dado momento, falou, o grande desafio é a informação com o par, né? O par é a área par, né? A área que está ao lado, né? Por que ele fala isso? Porque de verdade o par, ele olha para o umbigo dele, o outro olha para o umbigo e todo mundo olha para o umbigo e ninguém de verdade olha para a organização como um todo, né? Ninguém olha a empresa de uma maneira geral. E essa é a grande dificuldade. Quando você traz o pertencimento, você traz, cara, não é o seu setor, não é o meu, não é o dele. A empresa precisa disso, nós precisamos disso. É uma forma bem prática de você conectar o profissional à estratégia de negócio, né? Trazer essa pegada mais, essa conexão mais estratégica dele, né? E isso é muito legal quando você também mostra que como o trabalho dele, como ele participa efetivamente das metas, como ele participa efetivamente do resultado da empresa, né? Cara, tá vendo esse indicador de qualidade? Ele é construído com esse tipo de trabalho que você faz aqui, ó. Tá vendo um dos indicadores mais poderosos hoje das empresas? É a experiência do cliente, né? Como o cliente percebe a experiência positiva causada pelo teu negócio, pelas pessoas. Olha, isso aqui é feito a partir dessa relação, né? E se você não tem uma experiência positiva na equipe, você não consegue externar uma experiência positiva para o cliente. E a boa comunicação, a comunicação assertiva, ela contribui diretamente para uma experiência positiva do cliente, né? Nós conhecemos excelentes empresas, maravilhosas empresas, que muitas vezes vão bem até você ter um problema com o produto, né? E aí você começa a ver que o processo de comunicação é deficitário, é falho, não te conecta, não tem nenhum desses rapports que a gente está oferecendo aqui. Então, olha só, 3 abordagens extremamente estratégicas e extremamente importantes para tudo que você fizer. Envolvimento, pertencimento, fazer parte. Às vezes você pega uma pessoa e ele está muito preso na verdade dele. Se você começar a gerar um envolvimento com ele, que é o primeiro rapport que a gente comparou aqui, ele não compra a ideia, ele não se doa, ele não vê vantagem nisso. Aí o que é legal? Você começar de trás para frente. Você começar a mostrar o pertencimento para ele através do diálogo. Mostrar como a informação, como ele participa do negócio, como aquele indicador é importante,
como isso gera conexão, entendeu? Então, aí, a partir daí, você consegue trazer o envolvimento e terminar dizendo, ele fazendo parte, terminar dizendo como que ele ajuda, como que ele atua dentro disso, né? Às vezes não, você pega uma pessoa extremamente comprometida, ele só está perdido, ele não entende o código, ele não sabe qual é a informação, então você vai rechear ele de informação, de conteúdo, de ação, e aí é bem legal você deixar na fase do fazer parte as provocações, né? Olhando para esses 3 rapports assim, né? E olhando para a tua realidade, né? Eu não sei o tipo de comunicação que você mais faz, mas eu imagino que você deve fazer bastante feedbacks com a tua equipe, que são as conversas de valores, né? São os alinhamentos de metas, de objetivos. Acredito que você também deve ter bastante alinhamento de conduta, né? Acredito que você faça reuniões, acredito que você faça treinamentos. Quais desses rapports, o rapport 1 do envolvimento, o rapport 2 do fazer parte, ou o rapport do pertencimento, você vê como mais desafiador na tua realidade? Comenta aqui com a gente. Qual desses rapports te desafia mais na sua realidade, né? Gerar o envolvimento? Gerar o pertencimento? Ou fazer a moçada agarrar a tarefa, agarrar o desafio, fazer parte, né? E você sente qual a maior dificuldade em fazer um feedback, em fazer uma reunião? Comenta aqui aqui é só uma oportunidade para a gente poder calibrar um pouco a nossa bússola, buscar um pouco o conteúdo, né? Buscar um pouquinho a abordagem. O que você acha que é mais desafiador para você hoje? Trabalhar o rapport no feedback, trabalhar o rapport desafio, hoje me desafia o envolvimento. Fazer parte, fazer as pessoas se sentirem parte daquilo, agarrar a missão, né? Entendi. Fazer parte também. Fazer parte é a pessoa querer, né? A paixão pelo negócio, né? Às vezes eu falo com algumas pessoas nas organizações e tem um pessoal que trabalha assim mais pela questão do dinheiro, né? E aí o fazer parte, ele sempre está pensando o quanto ele vai ganhar, o quanto ele vai receber para fazer aquilo. E nem tudo é ganhar, nem tudo é receber, né? Aliás, primeiro é preciso ter para depois ser, né? Então, a gente não é assim que funciona, né? Não é essa a regra. Você tem que ir lá e fazer, é preciso ser, realizar, entregar. Depois você colhe, né? Depois você tem aquilo que você pressupõe, né? Fazer parte, né? Vamos, legal, bacana. Eu vou estressar um pouquinho aqui com vocês, tá? Então vou gravar aqui o rapport do fazer parte, que eu vi que ele tá bem dolorido, né? Fazer parte no quê? Fala um pouquinho mais para mim, até pra gente poder calibrar, né? Fazer parte no quê? O que fazer parte tem muito a ver com fazer a pessoa entender a missão dele, né? Entender o papel, executar como você queira, né? Qual que é a maior dificuldade? Os novos que não querem trabalhar um tiquinho a mais, os mais antigos, mais resistentes, fazer os pares, aonde você sente, né? Vamos focar aqui então, vamos estressar um pouco, vamos abrir um pouco mais isso aqui. Fazer parte do todo, aí já tem a ver com pertencimento, né? Legal. O que mais? Nesse fazer parte que as pessoas... Me diz aqui, né? Eu tô aqui, sou especialista, trabalho com isso. No que eu posso te ajudar, né? Vamos quebrar um pouco o paradigma do meu roteiro aqui. É fazer parte no quê? Né? Ser seu papel no negócio e sua importância, né? Fazer as pessoas entenderem o papel no negócio e suas importâncias. Tem uma coisa bem legal... Eu vim de uma era, cara, eu sou de 78, então eu vim de uma era que a gente trabalhava as descrições de cargo e o foco tinha que ser a descrição de cargo, né? Hoje, a primeira coisa que eu pergunto, e acredito que até perguntei para vocês já, né? A primeira coisa que eu pergunto para uma pessoa dentro da empresa, eu falei aí, tô conhecendo uma pessoa, né, um membro da equipe, falei, tudo bem, legal. Qual que é a sua missão aqui dentro? Aí o cara toma aquele susto, né? Não, como assim, minha missão? É a sua missão. Como que você gera valor para o negócio da empresa? O que você faz, né? Fazer com que todos tenham o mesmo engajamento, o mesmo nível de engajamento, sem dúvida, né? Para não gerar desequilíbrio, né? Uns trabalham mais do que outros, né? Mas eu acho isso fundamental, você procurar saber na tua equipe se as pessoas, de uma certa forma, eles têm clareza sobre a missão deles, né? Se eles enxergam exatamente aquilo que tem que ser feito. E aí qual que é o teu trabalho? Usar da comunicação, deixa eu ver, bastante coisa correndo aqui na tela, fazer parte, pois as pessoas estão cada vez mais individualistas, sem dúvida, individualistas, pensando em si, né?
E eles não conseguem entender o simples código de que se a empresa não crescer, ninguém cresce, né? Ninguém cresce. As pessoas só crescem numa realidade quando a empresa cresce, né? Mas isso é uma coisa que eu acho legal, educar as pessoas dentro da missão deles mesmo, do propósito maior, né? Eu acho que aí você tem N ferramentas para isso, né? Uma ferramenta bem legal, às vezes a pessoa nem consegue entender isso, mas quando você tenta explicar, cara, por que teu cargo existe dentro da empresa? Para resolver esse tipo de situação, para gerar esse valor. Não pensar só na tarefa, mas a tarefa é uma consequência do cara entender que ele tem que pensar da maneira certa, agir da maneira focada. Eu vejo isso como uma grande deficiência, né? Eu visitei recentemente uma grande corporação, uma multinacional, e eles têm sistemas, tem tudo. Aí eu fui conversar com a galera que está na sala de aula, né? Falei, qual que é a sua missão? Raso, mas sem propósito, torto, né? Teve um que chegou e falou até, minha missão é resolver problema, né? Pô, sua missão é não gerar problema, né? Sua missão é não gerar problema, não só resolver problema, mas não gerar problema. Então eu acho que esse é um grande desafio, educar as pessoas para elas entenderem um pouquinho a missão delas. E aí o que você vai fazer? Aí é onde vem a tarefa, onde vem o desafio, né? O desafio, quando chega para ele, olha, você tem que fazer isso, né? Você dá, como é que a gente chama? O chamado para ação, né? O call action ali, puxando ele para ação. Ele entende que aquilo tem a ver com ele entende que aquilo tem uma relação muito próxima com o que ele tem que fazer. Agora, isso é constante, né? Isso é o tempo todo, isso é com frequência, isso é ouvindo, muitas vezes aí aqui trava o Cauê, aí você traz pro rapport do envolvimento, mas por que, cara? Isso aqui não é legal, mas por que você não fez isso? Se você não fez dessa forma, qual que é a outra forma que você vai fazer? Então o tempo todo você está trabalhando fazer parte, envolvimento e pertencimento, né? Deixa eu ver aqui mais um comentário. Fazer entender no que o trabalho do colaborador vai fazer a diferença da empresa e a importância disso dentro da organização. É isso aí, Marina, é isso aí, né? Fazer o colaborador entender, né? Todo mundo, eu escutei essa palavra uma vez e todo mundo é igual, mas todo mundo é único, né? É até confuso entender isso, né? Todo mundo é igual no seu cargo, na sua diretriz, às vezes até no mapa de responsabilidade, mas todo mundo é único na forma de gerar valor, na forma de executar um trabalho, né? Eu acho que quando você chega pegando um pouco do seu insight aqui, quando você chega e transforma a pessoa, de alguma forma faz ele entender que ele é único dentro daquilo, né? Especial, você chegou rapidamente no nível de pertencimento. Você deu relevância, você fez ele entender a grandeza do que ele faz, por menor que seja a tarefa que ele faz, né? Pô, nós somos do mundo empresarial. Você quer afetar o humor de uma equipe? Deixa o homem do café que faz o café, a senhora que faz o café, fazer uma coisa amarga, uma coisa ruim, ou não fazer. Se abala o moral do grupo. Cara, não tem menor tarefa ou maior tarefa. Todas são importantes e todas têm uma grandeza. Eu acho que o processo de comunicação existe para fazer você levar as pessoas a esse nível de consciência, a esse nível de compreensão. Bacana? Agora eu vou falar um negocinho para vocês que é um bônus aqui da nossa live, né? É uma parte bem legal que é a seguinte. Já que você entendeu o que é a dor da comunicação, que o contrário dela gera muito mais resultado, você viu que o seu maior objetivo é gerar conexão, e conexão é muito além da internet. Conexão é você saber fazer rapport, você saber gerar envolvimento, sentimento de fazer parte e pertencimento. Eu vou te contar sobre pessoas, eu vou te contar os 3 segredos dos grandes comunicadores do mundo, as pessoas que hoje, enfim, têm um nível, até vou falar alguns aqui do Brasil também, que são referência em comunicação, que são 3 segredos que, se você olhar sistemicamente, você vai perceber que todos eles fazem isso. E você agora tem uma chance real, cara, de aprender ou de tomar a mesma água na fonte que esses caras estão tomando. Eu estudo muito o processo, eu fico buscando correlação, né, entre as pessoas. E quando você busca esses padrões, você vai ver que essas pessoas, elas aplicam dessa forma. Eu vou falar de alguns porque pode ser que você conheça,
pode ser que você não conheça. Eu poderia citar até mais, tá? E com certeza vocês vão ver aqui, tá? Por exemplo, o Obama, ex-presidente norte-americano, é eleito a nível mundial como um grande comunicador, um intermediador de conflitos. Você tem, cara, o Nelson Mandela, que é um comunicador, um comunicador maravilhoso, né? Uma pessoa com o dom da oratória. Martin Luther King, famoso por um dos discursos assim que mais impressionou a humanidade. No Brasil você tem figuras ilustres como Flávio Augusto, um profissional de vendas maravilhoso, um comunicador de alto impacto que gera muito resultado. Você tem Roberto Chinachik, que é, vamos falar assim, um grande mestre, um grande mentor, um grande professor e muitas outras figuras que seguem esses mesmos 3 segredos, ou como é dito por eles, os 3 princípios da comunicação. Vamos lá, e vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Tudo a ver com o que a gente acabou de falar. O primeiro princípio que esses caras seguem é o princípio, o segredo da clareza. Em todo o processo de comunicação, manter sempre clareza. O que vai ser dito, para quê e com quem. Olha só que 3 palavras poderosas. O que vai ser dito? Para quê? Para que serve isso? Para que nós vamos fazer isso? E com quem? O simples fato de você meditar sobre essas 3 palavras poderosas, que esses caras usam muito, já vai definir o momento de você falar, o canal que você deve usar, se é uma reunião, se é um WhatsApp, se é um telefone, se é um treinamento, qual que é o melhor canal que vai encaixar a mensagem ali. E basicamente, com quem que tem que estar lá, porque a gente espera alguma coisa dessas pessoas. Então, naturalmente falando, é importante você refletir o com quem e o que você espera deles. Então, isso aqui é uma relação assim fantástica. Então, quando eles vão fazer uma informação, é 3 perguntinhas básicas, 3 análises, nada além que isso. O que, para quem e com quem. Então, a partir de agora, todo o processo de comunicação que você for fazer, você vai refletir sobre isso. Cara, vou mandar uma mensagem, ter uma reunião, eu preciso conectar meu time com uma meta que não está legal, nós vamos aumentar o nível de desafio, eu preciso abrir um nicho novo, é uma solução nova, eu quero uma reunião preventiva para poder buscar resultado. 3 perguntinhas, o que, para quem e com quem. Isso aqui, show de bola, muda o resultado da tua informação, muda o resultado da tua comunicação, dá clareza para você. Clareza é tudo. Outro segredinho que eles têm, que é bem bacana, e eu acabei de falar isso agora, proximidade. Não interessa a distância, né, que você está, mas você manter uma atitude próxima, uma atitude humanizada. Não trata-se apenas da forma que você vai falar, mas existe, como a gente falou, as pessoas estão muito individualistas. Outro dia eu falei numa empresa, eu falei, nossa, por que você não me ligou, né? Aí a pessoa falou, eu não ligo para mais ninguém, eu mando mensagem. Eu falei, legal, tudo bem, o mundo é assim, eu também mando um monte de mensagem. Tenho mais de 12 grupos ativos de mentorado, mas assim, cara, a gente ainda precisa valorizar aquela conversa olho no olho, aquela ligação, aquela conversa no pé do ouvido, aquela conexão, sentir quando as mensagens não estão funcionando, sentir quando a forma não está legal, e aí sente a necessidade de trazer isso, né? Eu sei que você pode estar me ouvindo agora e você pode estar achando isso uma baita perda de tempo, né? Mas não é. Uma vez que fala, professor, desculpa a demora, ei, meus alunos, tudo chegando aqui, tropeçando, seja bem-vindo e cai para dentro, que você chegou na hora do segredo, né? Na hora do segredo, que legal, gente. E bacana, e é na segunda-feira mesmo para ser nervoso, né? Não é live de sexta, de sábado e domingo. É na segunda para ser desafiador, para você estar aqui, né? Porque quando você volta para o teu dia a dia, fazer tudo isso daqui que a gente está aprendendo hoje e nas outras, é desafio, né? Eu sei como é, porque alguns de vocês, eu acompanho a jornada e estou do lado de vocês. Então eu sei como é desafiador. Não sei que não é fácil. Mas eu sei que vocês são muito capazes. Então isso também me dá força para estar aqui gerando esse valor para vocês, tá bom? Gratidão por ter vindo. Vamos lá. Colocando aqui para nós, né, a proximidade é você usar o seu maior diferencial, seu lado humano, né? Seu lado da conexão.
Nós sabemos que os relacionamentos interferem muito no trabalho. E essas pessoas, elas entenderam isso rápido. Elas falaram, cara, a forma com que as pessoas se relacionam afeta se o resultado vai para cima ou se o resultado vai para baixo. E eles entendem que boa parte da construção desse relacionamento é embasado em um processo de comunicação sólido, próximo, com engajamento, né? Eu já vi ao longo da minha vida, recentemente, grupos, treinamentos, e o cara ter uma conversa com o outro no elevador e aquilo ser transformador na vida dele. Por quê? Estava aberto, estava ouvindo, estava conectado, olho no olho, né? Eu valorizo muito essa conversa olho no olho. Eu acredito muito que num processo de comunicação, a pessoa que não te olha nos olhos, ela não está com você, ela não tem uma conexão. Então, olhar no olho é fundamental, tá? Eu acho que o nosso mundo está ficando muito bizarro, assim, muito rápido, e você tem que ser... Você é humano, cara, você tem que perceber quando o resultado não está vindo e quando você precisa ter aquela proximidade, aquela conexão. E esses caras, eles ensinam isso, né? E às vezes o cara está do teu lado e você não faz isso, né? As empresas, elas são grandes, elas são pequenas, eu não sei, né? Uma casa pode ser gigante ou pequena para você. O apartamento pode ser gigante ou pequeno, depende da proximidade com que você quer ter com as pessoas. Então, eu acho que essa reflexão é importante, manter proximidade. Tá aí, ó, simples, não precisou de nada e você já está sabendo. Então, o que é legal? É legal você refletir. Hoje, você tem uma proximidade ou você já foi engolido pelo WhatsApp? Né? O WhatsApp já engoliu você 100%? Pensa aí, faz a sua reflexão. Aonde, de repente, o resultado não está tão legal, você não está conseguindo aquilo que precisa, você precisa do estreitamento na comunicação, é hora de você estreitar, manter a proximidade com aquela pessoa, com aquele liderado da sua equipe, com aquele par, né? Porque o par também, né? Se você tem proximidade e você está fazendo um rapport, que nem a gente falou, com envolvimento e pertencimento, ele vai sentir que a missão é com ele, né? E o último segredo, e esse aqui é o top, né? Essas pessoas, elas mantêm muito forte o autocontrole. O autocontrole, que eu quero dizer, das suas emoções, da forma com a qual elas passam a mensagem. Esse autocontrole, ele é um equilíbrio entre algumas coisas. Ele é um equilíbrio entre o conteúdo da mensagem e a forma com a qual ela vai ser externada, ela vai ser transmitida às pessoas, aos interlocutores. Ele é um conteúdo harmonizando o tom vocal com o local, a forma e principalmente com a sua linguagem corporal, com os gestos, com a maneira de você se colocar, com a intonância vocal, com o nível de atenção ou de inspiração. Aí um colega colocou gestão humanizada, é isso mesmo, né? Terceiro segredo, né? Fundamental, gestão humanizada. Bom, gestão humanizada, para quem fez as outras lives, é córtex de liderança 4.0, né? Dá para viver sem isso, né? Mas o equilíbrio entre fala, entre a mensagem e a linguagem corporal. A linguagem corporal derruba você, se você não souber colocar ela de maneira efetiva, né? Quanta notícia boa pode ser explorada dentro do ambiente organizacional para equilibrar a balança, se você tiver uma linguagem legal. Ou quanta insegurança você pode passar para a tua equipe se você estiver tremendo, nervoso, gaguejando, né? Então eu acho que isso é uma coisa para você meditar, né? O autocontrole, né? E eu quero te dizer que nós vivemos em organizações que estão crescendo, fazendo fusão, equipes sendo trocadas, processos de avaliação, revisão de metas e objetivos. Cara, autocontrole é tudo. Não só na comunicação, na vida, mas principalmente dentro de um processo de transmissão da mensagem, tá? São segredos simples, veja que não tem nada técnico nisso, cabuloso, né? E os caras abrem abertamente porque eles fazem isso, né? Não acreditam em relacionamento sem proximidade. E o mais engraçado é que a maioria dos gestores não usam essa ferramenta tão poderosa. Ei, colega, muito obrigado. É isso aí, não usa, tá aí, né? Tá aí. Quando aproxima é para brigar, né? Quer brigar, né? E não aproxima para construir valor, né? Construir valor. A comunicação e o relacionamento foi tão importante na minha vida que eu construí uma empresa só no relacionamento e na comunicação.
sair sem ter clientes algum e construir uma empresa que tem 15 anos só através do relacionamento e da comunicação, com consistência e muitas vezes aplicando essas coisas que estão aqui: envolvimento, comunicação, transparência, né? Um outro ponto importante que não está aqui entre os segredos deles, mas eu acho que isso faz total sentido para esse trabalho que a gente está desenvolvendo também, é cuidar da sua reputação, né? Porque além de um bom comunicador, você é um ser humano, né? Poucos gestores usam essa ferramenta tão importante, infelizmente, né? Mas com certeza vocês não serão um desses gestores, né? Vocês estão aprendendo, vocês estão entendendo, né? E quando a gente está falando de autocontrole, a gente também tem que superar nós mesmos, né, cara? Quem que não tem raiva? Quem que não se decepciona? Quem que não fica chateado? Quem que não espera alguma coisa das pessoas e de verdade aquilo não vem? Então eu acho que ter autocontrole é você superar tudo isso também em prol de passar uma mensagem efetiva, conectar pessoas, fazer com que o código da informação seja traduzido, né? Não deixar sua linguagem corporal ser afetada por isso, nem sua fala. Então, acho que isso é extremamente importante e a gente é testado nessa fé todo dia. Mas uma mensagem final, que eu acho que sela tudo isso, né? E ela não necessariamente vem só de grandes entidades, né? Mas você pode aprender tudo isso aqui que eu falei, né? Se você não cuidar de um negocinho chamado reputação, a sua comunicação não vai ser assertiva, tá? O que é isso? Deixa eu abrir um pouco mais essa questão da reputação. Reputação é como as outras pessoas te veem, né? Porque às vezes eu conheço maravilhosos comunicadores. Fazem um rapport excelente, tem um processo de técnica, tem proximidade, tem humanização, mas os caras, eles não cuidam dos valores que eles têm. A gente tem vários valores, né? Por exemplo, ética. Ética é um valor, né? O cara pode ter tudo isso, mas ele é mentiroso, ele quer derrubar os outros, ele quer informação privilegiada. Ele pode estar fazendo tudo isso aqui que eu falei. Você confia nele? Eu não, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ele faz tudo isso daqui, mas ele não é um bom exemplo de atitude para a equipe. Ele briga, às vezes ele é mais agressivo, né? Então ele tenta fazer, mas ele, demora para o grupo acreditar nele, né? Demora para o grupo acreditar porque ele tem um histórico. Então, a partir de agora, começa a fazer isso, mas começa a olhar para a tua reputação. Não interessa, mas eu tenho que saber como os outros me veem. Cara, reset. Sem essa, tá? Sem essa, reset. Tá? O autoconhecimento é importante. Começa a olhar para você. A partir de agora eu vou manter um processo transparente, vou manter um processo com envolvimento, vou ter comunicação, vou me doar mais, né? Liderança pelo exemplo é fazer o que fala. É isso aí, perfeito, né? Faça, entendeu? Não fica tentando ressuscitar os defuntos. Faça a partir de agora. Você está aprendendo? Faça, entendeu? Agora, prática é o que leva à perfeição, né? É prática, ir lá e fazer, aprender, desenvolver. Não adianta você sair daqui e, saiu motivadão. Essa semana vai rolar muita proximidade, vai rolar rapport, vai rolar de tudo. Mas, papagaio também fala, mas não faz, né? Não faz, não vai lá e não faz, né? Não aplica, não se doa, né? Não se doa para aquilo. Então, eu acredito que isso vai deixar você mais fortalecido. Cuidar da tua reputação, fazer a prática, fazer o exemplo com bastante consistência. Então, pessoal, nessa live de hoje, a ideia foi entregar para vocês pequenos detalhes, mas que possam fazer a diferença, tornando você um comunicador muito mais assertivo. Tudo que você viu aqui não é nada difícil de fazer. Exige doação, exige sacrifício. O que separa as pessoas que são bons comunicadores das que não são bons comunicadores? Primeiro, elas têm consciência, elas sabem tudo que elas têm que fazer. E segundo, elas acreditam, se sacrificando, tentando aplicar isso na realidade delas. E tem aquelas que sabem o suficiente, que elas não precisam fazer nada disso. Com certeza elas estão naqueles exemplos que a gente colocou no começo da nossa live, como as grandes falhas, as grandes pessoas que falham no processo de comunicação. E eu não desejo que você seja uma dessas pessoas. Desejo que você tenha melhores resultados, desejo que você consiga vencer ainda mais as barreiras que você tem, gerando mais valor para as pessoas, tá? Espero que você tenha gostado da nossa live, foi feita assim com bastante coração e com bastante técnica, coisas que a gente vê todo santo dia. Verdades absolutas? Não.
mas coisas que a gente compartilha e acompanhando a rota de pessoas de sucesso, a gente quer trazer aqui para você. Com certeza, muitos desses exemplos também devem ter sido inspirados em vocês, né? Que muitas estão com a gente nos projetos, desenvolvendo as mentorias, né? E outros estão aqui para poder evoluir e aprender cada vez mais. Então, tire o seu aprendizado, comece essa semana, aliás, continue, né? Porque ela já começou, né? Continue essa semana, continue perseverando, que a comunicação, ela não é só uma competência importante. Sem dúvida, ela é a mais importante de todas as competências. Muito obrigado, agradeço aí vocês terem ficado com a gente até agora. Olha, o pessoal que entrou ficou, né? A gente entende o sacrifício, mas olha só, você está investindo em você. Você não vai se arrepender. Não tem nada mais importante que o teu crescimento, que o teu desenvolvimento, tá bom? Fiquem com Deus, uma maravilhosa semana. E acompanha a gente aqui nas redes sociais, que a gente vai pegar esse período aqui, vai fazer alguns stories e alguns vídeos complementar sobre esse tema tão importante no nosso dia a dia, que é a comunicação. Muito sucesso, gratidão, tá? Grande abraço.